Olá pessoal, aqui é Ricardo Salviano, professor do IF Sudeste, campus de Barbacena. E nessa videoaula hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre o reconhecimento antigênico. Como que as células do nosso sistema imunológico adquirido fazem para reconhecer os antígenos. Antígenos que são estes apresentados, por exemplo, pelo MHC, que foi o assunto que a gente viu na última aula, ok? Nas últimas aulas. Primeiro, a gente deve relembrar que nosso sistema imunológico ele é formado por um conjunto de células e moléculas responsáveis pela defesa e proteção coletiva. Esse sistema ele age de maneira coordenada. A gente tem aqui duas grandes vertentes, a imunidade inata, aqui destacado, e a imunidade adaptativa, ok? A imunidade inata ele tem como característica uma ação mais inespecífica quando comparada com o sistema adaptativo, que é um modo de defesa aí bastante caracterizado pela sua especificidade contra o antígeno, os agentes estranhos, ok? Esse sistema aqui, olha, a imunidade adaptativa, ele age por meio da ação de duas grandes populações de células, os linfócitos B e os linfócitos T, ok? Vale a gente lembrar que esses mecanismos aí, tanto da imunidade adaptativa quanto da imunidade inata, eles ocorrem de maneira paralela, ok? Muitas das vezes a gente entende como a imunidade inata atuando primeiro e logo depois vem a imunidade adaptativa, mas não é muito bem assim, ok? As duas agem de maneira coordenada e geralmente aí de maneira paralela. Quando um organismo ele vence as respostas iniciais da imunidade inata, a imunidade adaptativa ela entra em ação, mas a imunidade inata ela não é finalizada, os processos inflamatórios eles continuam acontecendo, as respostas mediadas pela imunidade inata elas continuam acontecendo ao mesmo tempo que a imunidade adaptativa ela exerce os seus mecanismos, ok? A gente deve relembrar também que os linfócitos T eles reconhecem antígenos intracelulares, ok? Eles vão auxiliar os fagócitos na fagocitose, eles vão ativar processos inflamatórios, ativar a diferenciação aqui de linfócitos B e linfócitos T, ok? Os linfócitos T citotóxicos, eles vão agir diretamente na morte das células que sofreram processos infecciosos, ok? Então, os linfócitos T, eles reconhecem antígenos que foram apresentados pelo MHC, assunto que a gente viu na última aula, ok? Já os linfócitos B, eles são responsáveis por reconhecerem os antígenos estranhos extracelulares em respostas mediadas por anticorpos, ok? Então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre esses mecanismos de reconhecimento, tanto promovido pelos anticorpos quanto pelos receptores de linfócitos T, ok? Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais em relação a isso, beleza? Antes de mais nada, a gente vai relembrar o que são os antígenos, ok? A gente viu isso também na última aula. E relembrando, o antígeno é aquela substância que é capaz de despertar uma resposta imunológica, ok? Na maioria das vezes, elas são substâncias estranhas ao nosso organismo, apresentam peso molecular elevado, são substâncias complexas, pode ser aí proteínas de maneira geral, mas também a gente pode ter antígenos que são ácidos nucleicos, carboidratos, lipídios, ok? A gente vai ver que as populações de células são capazes de distinguir essas diferentes classes de antígenos. Algumas são responsáveis por reconhecer exclusivamente proteínas, né, antígenos peptídicos, outros já reconhecem essa grande variedade de tipos de substâncias, ok? É interessante também a gente relembrar que os anticorpos, como a gente vai destacar um pouco mais nessa aula de hoje, eles se ligam a regiões específicas do antígeno, que a gente conhece como epítopo ou determinante antigênico. Esse epítopo é aquela menor fração do antígeno que é capaz de gerar, de desencadear uma resposta imunológica, ok? Ou seja, um antígeno ele pode ser composto por vários epítopos, ok? O epítopo é uma região do antígeno. O antígeno é aquela molécula como um todo. E o epítopo é aquela região que foi reconhecida pelo receptor. Pode ser pelo anticorpo, que está aqui representado nessa figurinha. Olha, eu tenho dois anticorpos, cada um reconhecendo um epítopo diferente. Ou eu posso ter também um reconhecimento pelos receptores de células T, que a gente também vai ver um pouquinho mais detalhe daqui a pouquinho, ok?
Os anticorpos, pessoal, eles são produzidos em respostas após a estimulação dos linfócitos B, ok? Então, linfócito B e anticorpo faz parte da imunidade humoral, ok? A gente vai ver um pouquinho diferenciando esses dois tipos de respostas celulares na imunidade adquirida. A gente vai ver esses dois tipos de respostas da imunidade adquirida, tanto a imunidade humoral quanto a imunidade celular. Na humoral, exercida pelas células B, essas células B, então, elas são estimuladas pelos antígenos e assim elas vão produzir os anticorpos que vão exercer as suas funções das mais variadas possíveis, ok? Esses anticorpos, eles são... A estimulação das células B, elas ocorrem geralmente aí nos órgãos linfóides periféricos, como os linfonodos, baços, assim, nos linfóides mucosos, e também nos locais dos teciduais na inflamação, ok? Os linfócitos B, eles são responsáveis, então, como a gente acabou de ver, pela resposta imune humoral. Eles reconhecem os antígenos extracelulares. Os anticorpos de diferentes classes, a gente vai ver essas classes daqui a pouquinho, eles vão desenvolver funções efetoras distintas, ok? E uma dessas funções, os anticorpos, eles promovem neutralização dos micro-organismos e toxinas. Como é que isso acontece? O anticorpo, ele é capaz de reconhecer um micro-organismo, uma toxina, e ele promove a sua neutralização. Ele bloqueia a infectividade de um determinado micro-organismo, ok? Como é que a gente pode pensar o seguinte? Os anticorpos nas superfícies epiteliais, como no trato gastrointestinal, respiratório, eles bloqueiam a entrada dos micro-organismos ingeridos e inalados, ok? Então vamos supor, eu respirei ali, ou inalei, né, ou ingeri um determinado micro-organismo. Esse micro-organismo ele vai ser recoberto por anticorpos e esses anticorpos vão impedir a penetração desses organismos, certo? Eles promovem um bloqueio, ok? Nesse mesmo sentido, os anticorpos eles também são capazes de bloquear a ligação de toxinas às células. Então, os anticorpos eles se ligam a toxinas e inibem os efeitos patológicos desses compostos, ok? Além dessa função neutralizante, os anticorpos eles também podem revestir os micro-organismos e esse revestimento a gente chama de opsonização, ok? E essa opsonização, esse revestimento de um determinado micro-organismo com o anticorpo, ele promove a ativação da fagocitose pelos macrófagos, certo? Então aqui já é um braço diferente da ação desse tipo celular. Lá na imunidade inata, a gente viu que os macrófagos são capazes de reconhecer os PAMPs nos micro-organismos e assim promover a sua fagocitose. Aqui já é um pouquinho diferente. Os anticorpos eles têm a capacidade de reconhecer um determinado micro-organismo e as células fagocíticas, um macrófago, por exemplo, ele é capaz de reconhecer esses anticorpos ligados ao micro-organismo e promover assim a sua fagocitose, ok? Esse processo de cobrir as células, os micro-organismos estranhos é chamado de opsonização. E toda molécula que promove então essa capacidade de recobrir um determinado micro-organismo é chamado de opsonina. Okay? Então os anticorpos eles são ditos como opsoninas e a gente pode também ver outros compostos como a ação do complemento. O complemento também age como opsonina. Okay? Além disso, os anticorpos eles têm a capacidade de ativar a citotoxicidade das células NK, ok? Então a gente também viu as células NK lá no sistema imunológico inato e aqui no adaptativo, uma célula que é recoberta com anticorpos, ela é capaz de ser reconhecida pela célula NK e despertar então a sua citotoxicidade, um processo conhecido como citotoxicidade celular dependente de anticorpos, ok? Os anticorpos também, pessoal, eles têm a capacidade de ativar o sistema do complemento, ok? Então a gente também viu um pouquinho dessa atuação aqui do sistema do complemento lá na imunidade inata, e aqui a gente tem um outro processo de ativação. A ativação aqui agora, ela é feita por anticorpos, então ela é dita como uma parte do sistema imunológico adquirido, ok? Lembra que a gente falou que o complemento ele age tanto na imunidade inata como na adquirida?
Aqui os anticorpos eles podem ativar o sistema do complemento e a gente já viu como que esse sistema do complemento age. Ele promove a lise dos micro-organismos, promovendo a formação de poros, ok? Além disso, ele pode promover o sistema do complemento, a indução da fagocitose, assim como as opsoninas lá atuadas pelos anticorpos. Aqui também a gente pode promover o estímulo da fagocitose, além de também promover uma estimulação dos processos inflamatórios, ok? Tudo isso mediado pelo sistema do complemento, ok? Esses anticorpos, eles são divididos em algumas classes, a gente vai ver com mais detalhe numa aula futura, na segunda, da terceira videoaula, ok? Eles são subdivididos em algumas classes com funções específicas. Então, para adiantar aqui um pouquinho, que olha, a IgG é um isótipo de um anticorpo, a gente pode classificar em 5 tipos, ok? Aqui a gente tem 4 deles representados, IgG, IgM, IgA, IgE, e cada um tem uma função efetora distinta, ok? Rapidamente aqui, que olha, o IgG, uma classe de anticorpo, ele age dentre daquelas funções que a gente acabou de ver, que olha, ele age na neutralização de micro-organismos e toxinas, age como opsonina, ok? O IgG ele também age na ativação do sistema do complemento, ok? Naquela citotoxicidade pelas células NK. O IgM já age na ativação também na via no sistema do complemento, né? Ativação da via clássica do complemento. Além disso, o IgM ele vai atuar como receptor das células B, a gente também vai ver isso com mais detalhe daqui a pouquinho. O IgA é uma classe que age aqui, que olha, na imunidade de mucosas, ele está presente aí na secreção, nos tratos gastrointestinais, respiratórios, estão promovendo a neutralização daqueles micro-organismos que estão tentando ganhar esses sistemas, ok? Outra classe que a gente também vai ver em aulas futuras é a IgE. Ela age principalmente aqui na defesa contra eumintos e também em reações alérgicas, ok? Não precisem ficar muito presos em relação a essas funções nesse princípio da aula, ok? A gente vai ver com mais detalhe daqui a pouco essas funções. E a gente vai deixar para falar das estruturas dos anticorpos na nossa próxima videoaula. Beleza? No mais, desejo aí aquele abraço para todos vocês e fico aguardando o encontro de todos vocês na nossa próxima videoaula.